Bom, então nós estamos chegando no finalzinho de semestre, então temos alguns avisos de final de semestre, né? Então vamos ver o seguinte, vamos dar uma olhada lá no Moodle. O Moodle tem um monte de informações. Esse aqui é o nosso? Tá, então hoje nós estamos aqui na 17ª e então é normal, né? As 3 lives, depois um questionário, tranquilo. Semana que vem, eu já deixei aqui o link da semana que vem, botei aqui exercícios resolvidos. Vai ser uma live de resolução de exercício, como a gente fez no Grau A, né? Aqui eu já deixei para vocês disponível a resolução de alguns exercícios resolvidos, tá? Então aqui são vídeos com resolução de exercícios, tá? Aqui é a resolução desses exercícios, né? O PowerPoint dessa resolução de exercícios. E aqui tem um fórum. Nesse fórum vocês vão entrar. E essa semana, que é uma semana de estudos, né? Uma semana que vocês estão... eu sugiro que vocês se reorganizem, sentem e se reorganizem, estudem, né? Refaçam os questionários, comparem os gabaritos e verifiquem as dúvidas, porque para ter dúvidas precisa ter contato. Então, aqui nesse fórum, né, eu deixo para vocês deixarem as dúvidas. Tipo, não entendi a questão 5 do questionário 13. Não entendi a questão 4 do questionário 12. Assim. Porque daí na semana que vem nós temos 3 lives. As 3 lives nós vamos fazer da mesma forma. Eu vou, então, resolver essas dúvidas, certo? Vou fazer, então, estes exercícios. Tá? Então, pode ser pré-aula, pode ser exercício de aula, pode ser qualquer coisa. Tragam ali que eu vou, então, trazer isso no dia da semana que vem, certo? Bom, além disso, nós temos... Né? Vamos olhar mais. Então, já eu disponibilizei aqui para vocês, né, a aba do grau B, e nessa aba eu deixei já um cronograma. Né? Então, semana que vem, dia 3, nós vamos, assim que acabar as lives, nós vamos acabar as lives às 10 horas, às 10 horas, então, vai se iniciar o questionário do grau B. Tá? Esse questionário é um questionário de 10 questões, que vai ficar aberto ilimitadamente até dia 7. Você pode abrir às 10 do dia 3 e ele vai ficar aberto. Você pode terminar de resolver no dia 7 às 23h59. Né? Não tem problema. Então, ele vai abrir dia 13 e fechar dia 7. E imediatamente, um minuto depois, né, já dia 8, vai começar, então, a recuperação, né? O questionário de recuperação, quem precisar fazer essa recuperação, e o questionário de reposição. Tá? São aqueles questionários para quem perdeu algum questionário, quem não conseguiu fazer algum questionário do grau B, né? Então, o questionário de reposição, para poder repor. Eu ainda não montei eles ainda não estão... Vocês não conseguem ver porque eu ainda não disponibilizei, certo? E aí, então, dia 10 do 12, né? Então, às 19 horas nós vamos ter outra live e aí basicamente é só para avisos de grau C, tá? Então, esse é o cronograma, acho que é importante a gente falar dele agora, para vocês já se organizarem para os próximos dias. Vocês têm outras disciplinas e se organizem para fazer uma planilha de tipo dias para fazer as atividades, né? Eu sei que tem alguns que também fazem geometria analítica álgebra linear comigo e o esquema é exatamente o mesmo, tá? Então,
E eu não sei como são os outros professores, e aí vocês que se organizem. Certo? Então é importante vocês ficarem atentos a tudo que acontece no Moodle, tá? Que as coisas estão andando aqui. Bom, então era isso que nós tínhamos aqui que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Então façam os exercícios, né? Refaçam, comparem com gabaritos, me cobrem se está faltando algum gabarito. E deixem as dúvidas aqui para a semana que vem. Mas se não tiver dúvida, bom, se ninguém tiver dúvida, eu vou escolher as questões que tiveram menos acerto, né? A gente tem as estatísticas de vocês, dos questionários, então dá para saber aonde vocês, né, quais foram as dúvidas que vocês tiveram. Bom, mas é importante que vocês demonstrem elas, né? Eu acho que é importante vocês terem esse contato. Bom, então hoje nós vamos dar mais uma requentada numa série de coisas, porque não tem grandes novidades. O conteúdo basicamente acabou semana passada. Mas tem daí um outro detalhe, que é a tal de historinha de simetria, que entra agora na jogada, mas o assunto já está concluído. Né? Bom, então tá. Bom, na semana passada, nós começamos a falar de integrais. Vou começar fazendo um recomeço mais detalhado. Semana passada, então, a gente começou a falar de integrais impróprias, né? Impróprias. Certo. Então tá. O que são as integrais impróprias? Né? Aquelas integrais onde nós não temos um limite fechado. Né? Então, por exemplo, se você está trabalhando com, né? Vou pegar aqui integral de, sei lá, de 0 infinito, de quem? Vamos ver, sei lá, dx sobre x mais 5 na terceira. Então, como a gente resolve uma integral como essa? Tá? Nós temos um limite aberto, vamos dizer, um limite que vai para o infinito. Tá? Então, o gráfico dessa função, né, ela é mais ou menos, que é menos 5, onde vai em x igual a menos 5, eu tenho um problema de denominador, mas eu estou indo de 0 a mais infinito. Né? Então, em 0 eu tenho 1/5, e aí essa função faz mais ou menos isso aqui. Então, será que é possível mensurar essa área? Será que essa área aqui ela é mensurável? Né? Ou será que ela é divergente? Ou seja, eu não consigo medir essa área. Pode ser que a gente consiga medir a área, pode ser que a gente não consiga medir essa área. Então, a questão que a gente viu na aula passada é como, então, verificar se é mensurável e quanto vale, ou se não é mensurável, se não é possível calcular. Então, para fazer isso, né, como nós temos um limite em aberto, né, então nós vamos escrever isso como um limite. Né? Então, onde eu vou colocar é um limite superior, então eu vou substituir pela letra B. Né? Vou substituir pela letra B. No lugar, então, na letra B, integral de 0 até B. Então, no lugar do infinito, eu vou colocar o B. Dx sobre x mais 5 elevado ao cubo. Tá. Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que resolver a integral. Muito bom. Então, como eu vou resolver essa integral? Então, resolver a integral indefinida, né? Então, qual é a integral indefinida que nós temos?
é dx sobre x mais 5 na terceira potência. Tá. Como é que eu resolvo essa integral? Bom, essa é uma integral simples. Tá? Então, ela é uma integral simples, dx sobre x mais 5 na terceira. Eu posso reescrever ela como x mais 5 elevado a menos 3. Tá? Ou seja, é um expoente negativo. Então, dessa maneira, eu posso, então, supor, inicialmente, com o meu u sendo x mais 5. Se o u é x mais 5, o meu du é a derivada de x mais 5, que é 1 dx. É possível fazer uma substituição completa, então eu vou ter, né? Eu vou ter, então, u na menos 3 du, né? Fiz a substituição completa. Desta maneira, a integral fica u na menos 3 mais 1, ou seja, menos 2, dividido por menos 2 mais c. Tá, quem é o nosso u? O u é x mais 5. Então, a resposta do nosso problema vai ser, né, x mais 5 elevado a menos 2, dividido isso por menos 2. Mais c. Agora, reescrevendo essa expressão, o que vai acontecer se eu for reescrever isso? Vai ficar a mesma coisa que eu tiver, menos 1 que divide quanto? X mais 5 ao quadrado mais c. Ou seja, faltou só um detalhe aqui, né? O 2. Aqui. Então, por que ficou aquele sinal de menos na frente? Porque o meu denominador é menos 2. Por que o x mais 5 foi para o denominador? Porque eu tenho um expoente negativo. Então, todas essas questões de expoente negativo, regra de sinal, tudo isso, né, tem que estar em pleno domínio. Então, resolvido a integral. Né? Então, agora a gente vai voltar então, para o nosso problema. Qual é o problema? O problema é resolver essa integral aqui. Então, para resolver esta integral, tá? Então, isso aqui equivale então ao quê? Ao limite, tá? O limite aqui, do b indo para infinito, de quem? De 1 sobre, ou melhor, menos 1 sobre 2x mais 5 elevado ao quadrado. O meu intervalo está variando de 0 até b. B, não 6. Certo? Então tá. Então agora, vamos resolver o limite. Então, b de quem? Então vai ficar, se eu substituir x por b, eu vou ficar com menos 1 que divide 2, né? B mais 5 elevado ao quadrado. Né? Menos, abre parênteses, que é o menos da integral, menos 1 sobre, né? O zero vai para o lugar do x, vai sobrar 5 ao quadrado. O 5 ao quadrado é 25, vezes 2, 50. Aí. Certo? Então tá. O que acontece? Eu tenho a parcela do menos 50, ou seja, mais 50, 1 sobre 50, ele sai para fora. Então, eu posso reescrever esse limite como menos, tá? B barra
infinito de quem? De 1 sobre 2 b mais 5 elevado ao quadrado mais 50, mais 1 sobre 50. Ou seja, esse 1 sobre 50 sai do limite. Por que ele sai do limite? Um motivo muito simples, né? Na parcela 1 sobre 50 não tem nada variando. 1 sobre 50 é algo fixo. Então, não faz sentido ele continuar dando limite. Então, ele sai do limite, ele é fixo. O que nós temos que avaliar é a fração 1 sobre 2, abre parênteses, b mais 5 ao quadrado. Então, o que acontece com essa fração quando o b vai para infinito? É isso que nós temos que avaliar. Quando o b vai para o infinito, né? Agora o PowerPoint está pensando, quando o b vai para o infinito, o denominador cresce. Então, se você colocar 10, né, o denominador vai ficar maior. Isso é um exercício interessante de se fazer. Deixa eu só ver uma coisa. Só fazer. Ok. Ok. É um exercício bem interessante a gente pensar o seguinte: se eu pegar aqui o b e eu botar a função, né? Aqui é a minha f de b. Então, se o meu b for 0, né? A minha função é qual? É igual a 1, é melhor, menos 1 que divide, né? Divide quem? 2 vezes o b, tá aqui, mais 5, tudo isso elevado ao quadrado, né? Então, eu coloquei a fórmula, né? Que nós estamos avaliando, que é menos 1 que divide 2, b mais 5, ao cubo, né? Ou seja, tá tudo debaixo do denominador, tudo debaixo da divisão, né? Então a divisão tá aqui. Então tá tudo debaixo da divisão, para melhorar ao quadrado, né? O que vai acontecer com essa fração? Se eu dou um enter aqui, ela vai andar, ficou, né? Menos 2. Vamos botar outros números. Vou arrastar aqui, ele vai. Se eu botasse, por exemplo, 10, ó, ficou menor ainda. Se eu botar 100, a fração ficou menor ainda. Se eu botar 1000, ó, ficou 5, 10 na menos 7, né? Então, quando eu leio esse número aqui, ó, o computador está dizendo para mim que eu tenho 5 vezes 10 na menos 7, ou seja, eu tenho 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 vezes 10 na menos 7. Então, eu tenho um número muito pequeno. Tá? Então, se eu botar aqui, ficou menor ainda, né? Então, o que acontece se eu aumentar? Ó, botei mais zeros, ficou menor ainda. Então, o que acontece se nós aumentarmos o valor de b, ou seja, o b for para o infinito? Se o b for para o infinito, a fração vai para zero. Então, esse é o raciocínio que está por trás, né, do limite. Então, dessa maneira, eu posso dizer que se o b for para o infinito, o limite vai ser zero. Ah, professor, não é menos zero? Não, é zero. Zero não tem positivo nem negativo. É zero. Tá? Mais 1 sobre 50. Portanto, a nossa resposta é 1 sobre 50. Então, a integral, ela converge e converge para 1 sobre 50. Certo? Bom, vamos ver mais um outro exemplo que eu acho que é interessante. Né? Aqui, um exemplo 2.
se nós tivéssemos sei lá, de 2 infinito de e na 5x. Por exemplo, essa integral aqui. Então, como é que nós vamos resolver isso? Da mesma maneira. Tanto que eu vou vir aqui fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, barará, parará, só que aqui é 2, né? E a minha função é outra. Minha função é e na 5x. dx. Então, o que nós temos que resolver agora? Então, nós temos que resolver a integral indefinida. Qual a integral indefinida nós temos que resolver? E na 5x dx. Tá. Como é que nós resolvemos essa integral? Como é que essa integral é resolvida? Bom, uma integral de tabela bem simples, né? Onde eu sei que para resolver essa integral eu tenho 1 sobre 5 e na 5x. Aí sei. Então, agora, resolvida essa integral, nós temos que resolver voltar para o limite, né? Então, resolvido isso, voltando para o limite. Então, voltando para o limite. Então, o que acontece? Se é isso aqui, então isso aqui vai ser, né, o limite de b indo para o infinito de quem? De 1/5, né? Melhor, e na 5x. Isso está variando de quanto? De 2 até b. É 2? É 2. Então tá. Então, se nós fizermos isso, agora a gente vai fazer o seguinte. Mais um. Vamos distribuir. Distribuir. Então, vai ficar 1/5 de e na 5b menos 1/5 de e na 10. Tá. 1/5 de e na 10. Tá. Então, como é que nós vamos resolver o limite? Bom, de novo, nós temos a segunda parcela que não tem variável, não tem nenhuma variação, então essa segunda parcela sai para fora do limite. Né? E nós vamos avaliar apenas a parcela 1/5 e na 5b. Né? Menos 1/5 de e na 10. Tá. O que acontece quando o b cresce? Né? Então, o que acontece quando o b cresce? Então, a mesma lógica, né? Se eu tenho b e eu tenho o exponencial de 5b, né? Então, aqui, a função e é exp. Então, e vezes... O que vai acontecer? Se eu começar com 0, dá 1. Mas se eu entrar com 10, olha só, se eu entrei com 10, já deu 5 vezes 10 na mais 21. O que é 5 vezes 10 na mais 21? Eu tenho um número impronunciável. Né? Eu tenho 5 vezes 10 na mais 21, ou seja, é um número enorme de grande.
Se eu botar 100, não sei se o computador faz. Faz. Deu mais 217. Isso aqui deve ser, sei lá, a distância é um número enorme. Não sei se ele faz 1000. Vamos ver se ele faz 1000. Ó, ele nem faz com 1000. Por que ele não faz com 1000? Porque extrapolou todas as formas de representação da máquina. Ou seja, por quê? Porque é muito grande. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo que essa parcela aqui, ela está indo para o infinito. Né? Quando a gente olha para o gráfico quando a gente olha para esse gráfico, né, o exponencial positivo, né, o exponencial com expoente positivo, o x vai para o infinito e o exponencial vai para o infinito junto e vai numa velocidade gigantesca. Então, né, essa integral aqui, ela é uma integral que diverge. Então, nós podemos dizer que a integral diverge. Então, a integral diverge. O que é divergir? Não tem resposta. Certo? Então, esse tipo de observação aqui é bem importante, né? E então a gente também retoma bastante um pouco daquilo que foi falado semana passada. Bom, né? Vamos olhar agora uma situação interessante, né? Que é essa aqui. Então, considere a integral f de t e na menos at dt. E aí ele diz o seguinte, se f de t for e na 2t, para quais valores de a integral será convergente? Então, ela vai ser então, para qual a integral converge? Então, a gente já viu que a integral pode divergir, né? Então, e uma das condições para o exponencial convergir é que o expoente seja positivo. Quando? Quando eu estou indo para mais infinito, porque essa integral aqui, né, e na 5x, essa integral aqui converge. Por que ela converge? Porque ela está indo para menos infinito. Fica de exercício. Preciso mostrar que ela converge. Tá? O que tem que fazer para mostrar que ela converge? Fazer a conta, como a gente fez anteriormente, vocês vão ver que ela vai convergir. Né? Tá. Então, para qual A ela vai convergir? A gente vai ficar chutando valores de A e resolvendo a integral até achar um valor? Não. O que se faz? Vamos pegar a função, jogar na integral e ver o que acontece. Então, pegamos a função, jogamos na integral e vamos ver o que acontece. O que nós temos aqui? Nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. O que acontece quando tem uma multiplicação de potência de mesma base? Nós somamos os expoentes, né? A velha regrinha lá do ensino fundamental, que a gente, né, se revisa no cálculo zero. Então, dessa maneira, nós vemos o seguinte, que o t é comum nas duas parcelas do expoente. Então, eu posso colocar o t em evidência, né? Então, se eu coloco o t em evidência, eu vou ficar com 2 menos a vezes t dt. Então, a nossa integral agora é essa. Tá? Então, nós temos que resolver essa integral. Como nós vamos resolver essa integral? Da forma como nós estamos resolvendo. B vai para mais infinito, né? Coloco o B no lugar de infinito, a mesma novelinha. Tá. E agora, como é que eu resolvo essa integral? Bom, então temos que resolver a integral indefinida. Como é que eu resolvo essa integral? Bom, o meu u menos 2a vezes t. Né? Então, meu du vai ficar 2 menos a dt. Desta maneira, o que acontece? Eu vou ter que multiplicar. Né? Eu vou ter que multiplicar dentro da integral por
2 menos A, para eu ter um du. Então, isso aqui virou meu du. E fora da integral, vamos explicar 1 sobre 2 menos A. Por que isso? Por aquilo que nós já tínhamos falado há bastante tempo sobre integral por substituição. Né? Então, pela regra da integração por substituição. Não tem nenhuma novidade aí. Bom. Então, tá. Certo? Então, fez ali o esqueminha da substituição. Eu cheguei na integral de E na U. E aí, então, no final das contas, a integral vai ficar 1 sobre 2 menos A vezes E na 2 menos A elevado a 2 menos A vezes T. Tá. Então, resolvida a integral indefinida, reescrevemos dessa maneira. Tá? Então, agora, no lugar do T, eu vou colocar o B, e no lugar do T eu vou colocar o 0 e vamos ver o que vai acontecer. Então, né, quando a gente vê uma situação como essa, o que a gente tem que fazer? Tem que encarar, não pode fugir. Ou ir para a internet e ficar, né, tentando achar 50 mil videozinhos, talvez um deles vá dar a resposta, vai fazer. Vocês vão gastar mais tempo correndo atrás de videozinho do que botando a mão na massa. Tá. Então, coloquei o B no lugar do T. Então, vou ficar com essa parcela, com essa parcela. Tá. Pois bem, a segunda parcela, né, 0 vezes qualquer coisa, 0. E quanto é que é E na 0? É 1. Tá? E aí nós vamos parar na pergunta do problema. Qual é o valor de A para que a integral convirja? O que é convergir? Convergir é ter limite. É o limite ser um número. Divergir é o limite ir para mais infinito. E quando é que nós vamos ir para... Quando isto aqui vai divergir? Isto aqui vai divergir quando o expoente for positivo. Então, se o expoente for positivo, ele vai divergir. Nós vimos isso no exemplo anterior. Tá? Então, o B indo para infinito com o expoente positivo, o B vai divergir. Mas se o expoente for negativo, então ele vai convergir. Tá? Ou seja, o limite vai ir para 0. Tá? Então, só para nós, né, verificarmos essa situação, se eu modificasse aqui, em vez de colocar mais 5, botasse menos 5. Né? O que ia acontecer se eu botei menos 5? Ó, olha só, em vez de ser o expoente positivo, meu expoente é negativo. Que número é esse aqui? É 1,9 e na menos 22. Né? Se o B for negativo, ficou 7,1 e na menos 200. Ou seja, já ficou um número enorme. Melhor, um número muito pequeno. Aqui ele deve dar 0. Ele deu 0. Por que ele deu 0? Porque o número é tão pequeno. Ele é tão pequeno. Tão pequeno. Vou dizer para vocês, esse número aqui é menor do que a ordem da massa atômica. Né? Então, é muito pequeno. Então, se o meu expoente for negativo com o B indo para o infinito, o exponencial vai convergir para 0. Então, vamos avaliar as situações. A primeira situação, o A, né, diferente de 2. Então,
O A vai ser diferente de 2. Por que o A tem que ser diferente de 2? Porque se o A for igual a 2, não faz sentido nós estarmos fazendo isso, porque 2 menos 2 é 0, então não tem sentido. O A ser menor do que 2. O que acontece se o A for menor do que 2? Tá? Se o A for menor do que 2, o que é um número menor que 2? Tá? Então, se o A for menor do que 2, então o A pode ser quanto? O A pode ser 1. Então, 2 menos 1 é 1. O A daí pode ser 0? Pode. Isso aqui vai dar 2. O A pode ser menos 1? Pode. Isso aqui daí vai ser 3. O A pode ser 50? Pode. Isso aqui vai ser... melhor, menos 50? Isso aqui vai ser 52. Pode. O A pode ser 63? Menos 63? Pode. Vai ficar 65. Então, o que acontece? Né? O que acontece? Nós temos que, para A's menores do que 2, o meu 2 menos A é o quê? Positivo. 2, 3, 52, 65 são todos números positivos. Né? Então, o que acontece quando eu tenho um expoente positivo nesse caso? Nesse caso, eu tenho, então, que a integral é divergente. Né? Ou seja, ó, o expoente é positivo, conforme o x vai para o infinito, o meu exponencial vai crescer enlouquecidamente. Então, né, se o a for menor do que 2, a minha integral diverge. Tá? A minha integral diverge. Agora, vamos para outra possibilidade. Então, eu já sei que a integral diverge se o a for menor que 2. Agora, se o a for maior que 2, o que vai acontecer? O a menos 2 vai ser negativo. Então, só começar. Se o a é 3, né? Então, vou pegar a maior do que 2. Se o a for 3, vai ser menos 1. Se o a for, né, 7, ficou menos 5. E assim por diante. Então, se o a for maior do que 2, o 2 menos a vai ser um número negativo. E se o 2 menos a for um número negativo, o que acontece? Né? O que acontece? Conforme o x vai para o infinito, o exponencial vai ir para zero. Né? É o que nós está mostrando o gráfico. Né? Então, o x está indo para o infinito e o meu exponencial está indo para zero. Tá? Muito bom. Então, o que acontece nessa situação? O limite de 2 menos a vai ir para, né, de 2 menos a vezes b, com b indo para mais infinito, o limite vai ir para zero. E se ele vai para zero, a integral, então, vai convergir. Então, vai ficar 0 menos 1. Né? Porque e na 1, e na 0 é 1. Então, na situação, teve que ser avaliada as três situações. Né? O 2, se o a for exatamente igual a 2, não faz sentido, né? Porque 2 menos 2, né, vai ficar 0. 0 vezes b. Não faz sentido. Ou seja, existe o expoente. Então, se existe o expoente, nós temos que descartar a possibilidade do a ser igual a 2. Se o a for menor do que 2, então aí se parou e avaliou. O que aconteceria se o a fosse menor do que 2? Verificou se diverge. Agora, vamos avaliar quando o a for maior do que 2. O que aconteceria se o a for maior do que 2? Né? Então, olhou para isso.
E verificou que converge. E como é que eu termino essa conta aqui? Né? Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho 1 sobre 2 menos A. 0 menos 1 é menos 1, né? Então, ficou menos 1 sobre 2 menos A. Porém, qual é a premissa que nós temos aqui? Que o A é maior do que 2. Né? O A é maior do que 2. Então, para nós não termos um expoente negativo, então é melhor eu colocar o A para frente do 2, né? Então, opa. Então, temos que olhar para a premissa que nós temos. A premissa que eu tenho é que o A, né, ele tem que ser maior do que 2. Então, eu tenho menos 1 sobre 2 menos A. Né? O A é maior do que 2. Então, 2 menos A é um número negativo. Então, eu posso escrever isso de outra forma. Menos 1 que divide menos A mais 2. Posso escrever assim? Posso. Mas em cima, né, eu tenho esse sinalzinho de menos. Então, esse sinalzinho de menos, né, ele pode ser entendido da seguinte maneira. Ele pode ser entendido como 1 que divide menos 1. Né? Pode ser entendido dessa maneira. Vezes o 1 dividido por menos A mais 2. Agora, se eu faço menos 1 vezes A, o que vai acontecer? Vai ficar A positivo. Menos 1 vezes mais 2 vai ficar menos 2. Certo? Precisa você fazer todo esse detalhamento? Claro que não. Eu estou fazendo aqui só porque, né, para explicar detalhadamente, que alguém pode não ter enxergado, né? Sei lá, achou isso horrível demais. Então, fiz todo o detalhamento, mas é extremamente simples. Certo? Então, essa é uma situação interessante, essa questão de ter que avaliar situações, isso é um exercício, vamos dizer assim, né, interessante, né? Porque você não vai sair resolvendo as coisas e dar uma resposta, você vai ter que avaliar. E se acontecer isso? O que vai acontecer? Se acontecer aquilo, o que vai acontecer? Isso aí poderia chamar exercício da vida, né? Tomada de decisão. Bom, agora uma situação bem clássica, né? Da integral imprópria. Você tem uma região que é limitada por y igual a 1 sobre x, nossa curva em verde, x igual a 1, opa, x igual a 1, tá aqui o x igual a 1, e y igual a 0. E aí ele vai formar essa área aqui. Aí essa área, ela vai girar em torno do eixo das abscissas. Tá? Vai girar em torno das abscissas. Vai formar esse sólido. Tá? Inclusive, estampava a capa da aula da semana passada. E aí ele pede o seguinte. Tá? Primeiro, ele pede a área da região, que pode ser interpretado como a área da seção. Tá? Tem uma área de seção. Você cortou o sólido. Né? Se eu cortar o sólido aqui no meio, eu vou ter uma área de seção, né? Uma área de seção. Tá. Então, se eu cortar o sólido em área de seção, ele pede a área dessa seção, né? Daquela região, e ele pede o volume do sólido gerado. Então tá. Então vamos avaliar. Então, o que acontece? Se eu for calcular aquela área,
nós temos o seguinte. Se nós formos calcular aquela área, só uma pergunta para vocês. Eu estou estranhando um fato. Você não vai dar intervalo, professor? Eu estou estranhando, sabe? Porque exatamente isso que eu estou pensando. Porque até agora o Zoom não me cobrou. É que o Zoom me dá uma contagem. Exatamente por isso que eu parei. Porque o Zoom me dá uma. Um alerta dos últimos 10 minutos. Ele Você me não dá tá uma. na conta profissional do Zoom? Eu não tenho conta profissional do Zoom. Eu não assino o Zoom. Não tem assinatura? Não tem assinatura. Aí agora eu parei para olhar a hora e eu vi, nossa, mas tá muito, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a live por aqui, vou deixar vocês pensando nessa questão, né? E nós voltamos às 8h30, né? Agora são 8h08. Vamos voltar às 8h30. Pode ser? No segundo momento. Então, vocês pensem nesse problema, tá? E 8h30, daí nós voltamos e resolvemos. Não sei por quê, que o Zoom agora resolveu me dar, né, ilimitado. Mas tudo bem. Né? Mas eu não assino o Zoom. Certo? Então tá. Até daqui a pouco, então.